É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. 5h18. Carlos Andreasa está entre nós. Boa tarde, Andreasa. Alô, Isabelle Rangel, um dos mais afinados violões do jornalismo brasileiro. Quase, né? Quase. Vai bem? A senhora vai bem? Marcos Lacerda vai bem, né? Alô, vai bem também. E Niterói, o povo de Niterói, Andreasa, que tá aí nesse... Antes de falar do povo de Niterói, eu queria elogiar Marcos Lacerda, que deu agora uma terra hispana aí nos ministros que estão lá fazendo análise de capa de jornal, em vez de informar números. Eu o fiz fora do ar. Pois é, porque o Ministério da Saúde, vamos ser sinceros, está paralisado, desde a crise que resultou na saída de Mandetta. Desde lá, é um ministério que não se move, está parado. Em algum momento a gente espera, quem sabe se para Covid 2120, o Ministério da Saúde volte a atuar, porque esse aí tá ruim de andar, né, Lacerda? Verdade. A gente não sabe para onde vai. E aí não adianta ficar questionando números que foram impressos e análises que estão sendo feitas em relação à situação que está crítica. A gente sabe que tá, não tem como mentir. Fala, não, nós estamos melhores que a Espanha. Tá, mas a Espanha já passou, né? A gente está no meio do furacão. Sim, e é o seguinte, a Espanha, com todos os problemas que teve lá, e esse é o ponto central, inclusive para entrar já na questão de Niterói, tá? Já entrando na questão de Niterói. Qual a diferença fundamental entre Brasil e todos, sem exceção, países com os quais possamos nos comparar? Todos os países com os quais possamos nos comparar, países de algum status, países da estatura do Brasil, com os potenciais econômicos do Brasil, com a pujança da economia brasileira, das 10 maiores do mundo, todos os países testaram a população muito mais do que o Brasil o faz. Então, toda vez que eu vejo governante ou especialista falar em curva, temos que ver a curva. Eu acho maravilhoso isso. Que curva, gente boa? Que curva vocês estão vendo? Ah, não, porque nós temos modelos matemáticos formidáveis. Modelo matemático, por melhor que seja, tem que ser abastecido, né? Tem que ter carne ali para a equação funcionar. E nós não testamos a nossa população. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. Andreasa, então, só um exemplo do que você está comentando aí, e que hoje me chamou muito a atenção. Semana passada, o município do Rio de Janeiro teve, na quinta-feira, registrado em um único dia 151 mortes. E no dia 155 mortes. No dia anterior foram 51, que era o recorde igualado ao mês de abril. E aí a gente falou, olha, triplicou o número de mortes em 24 horas. Imediatamente a prefeitura veio com a nota falando que não. Esses dados contabilizados hoje são relativos a abril. O número das últimas 24 horas está bem pequeno, relativo ao que é de abril, que são exames antigos. Passamos essa semana inteira agora, e realmente você analisando o mapa da evolução da cidade do Rio, deu uma estagnada. Mas aí agora a prefeitura quer falar que esses números dessa semana são da situação de momento, só que da semana passada era do mês passado, entendeu? Sim. Não se sabe o lugar em que se está, esse é que é o problema. É verdade, tem um delay, tem um atraso muito grande na contabilidade dos números de modo geral, porque os testes feitos, os poucos testes feitos, demoram longamente a serem processados e, portanto, a ter resultado. Então, quando nós olhamos para o caso de Niterói, em que goste-se ou não do trabalho do prefeito, goste-se ou não do prefeito, cada um tem a sua opinião, que saiu na frente, que teve energia, que foi enérgico das suas medidas, ele pode não gostar do termo, mas o que ele aplica em Niterói é um lockdown, não há muita dúvida disso, com todas as restrições contidas, todas as limitações contidas. O prefeito botou na frente, mas o faz, e o Rio de Janeiro pode fazer também, não é improvável que o faça, botou na frente, tomando medida pelo lockdown, mas, de novo, com base numa iniciativa que tem pouco, e não é culpa dele, ele está querendo proteger a sua população. Todos vão partir do pressuposto de que todos os governantes querem proteger a sua população.
botou na frente um lockdown sem ter condições de acompanhar o impacto da sua decisão sobre a curva. Essa é a verdade. Então, quando um governante diz que, uma vez feito o lockdown, depois de um X período de tempo, e o lockdown pode durar 2, 3 semanas, tem gente que defende um mês de lockdown como efetivo para diminuir a curva, né? Mesmo que essa curva não seja vista. O fato é que, se o sujeito decreta um lockdown ou qualquer medida, mas não tem realmente, em tempo real, com aferição justa, representativa, condições de acompanhar o andamento dessa curva, a ideia de desmobilização é uma ideia meio... vamos ver no que dá. É uma ideia mesmo pelada, entendeu? Pelada de final de semana. Base técnica para tomar essa decisão, tanto a decisão do lockdown quanto a cena do lockdown, sejamos bastante francos, há muito pouco. Que dia começou, você sabe, Lacerda, que dia começou o lockdown em Niterói, sua cidade? Lockdown em Niterói, como temos agora o parâmetro de multa, tudo mais, começou segunda-feira e iria até hoje, com a prorrogação, vai até o dia 20. Entende, Lacerda? É muito pouco tempo. Em nenhum lugar do mundo se fez lockdown de uma semana, ou de 2 semanas, porque dia 20, semana que vem, que dia cai? Quarta-feira. Dia 20, quarta-feira, 15 anos da Band News FM, por sinal. Então, Lacerda, 1 semana e meia de lockdown, qual é a lógica, qual é a base científica? Em que lugar do mundo se fez lockdown de 1 semana e meia? Então, eu vejo muito improviso, boas intenções, a intenção de proteger a população, não tenho dúvida, mas muito improvisado. Se quer fazer um lockdown e não se vê a curva, tá? Essa é a premissa que eu quero apresentar aqui. Não está vindo a curva, ninguém sabe onde está a bicha, ninguém sabe onde está a doença, o vírus, está aí, em que ritmo ele está operando. A gente sabe que a operação é grande, nós não sabemos. Mas outros países do mundo que testaram mais do que nós, portanto tiveram alguma noção da sombra da curva, também fizeram lockdown. Esses países que fizeram lockdown e agora começam a flexibilizar, ficaram quanto tempo em lockdown? Essa deveria ser a questão fundamental. Então a França ficou X tempo, a Itália ficou X tempo, agora os números lá começam a melhorar. Por que então não replicar o mesmo tempo e dizer, vamos ficar em lockdown por 3 semanas, vamos ficar em lockdown como se fez com relativo sucesso em tal lugar por 2 semanas, agora 1 semana e meia, aí no dia 20 vou flexibilizar, dia 21 flexibiliza. Na boa, não dá para olhar para isso e considerar que tem um estudo, que tem embasamento. E aí realmente a população fica desesperada. Pois é, Andreasa, inclusive eu acredito que essa comunicação com a própria população fica um pouco confusa, porque no mesmo dia que ele fala sobre estender o lockdown, ele fala sobre o planejamento para liberar, fazer uma flexibilização e já começar a liberar. Quer dizer, você não sabe exatamente que tipo de comunicação que você está fazendo com a população, né? Não é, vejam, essa crítica está sendo feita no caso ao prefeito de Niterói, embora eu já tenha dito aqui que eu aprecio a ideia de tomar a iniciativa e proteger a população. E ele é enérgico nesse sentido, não tenho dúvida a esse respeito. Porém, essa crítica que eu faço pontualmente a essa falta de visão e de tomada de decisão com muita paixão e pouca ciência, pouca base, né, científica, isso serve a todos os governantes, quase todos os governantes brasileiros, estão todos operando na mesma frequência. E a consequência disso, Isabela, inevitável, é que se você não tem base, portanto não tem convicção no que está fazendo, se você faz apaixonadamente, mas sem fundamento para tanto, o impacto da comunicação é inevitável, a sua comunicação também será frouxa. Além disso, tem estímulos dissonantes, estímulos contraditórios vindo de todos os entes federativos. Então, prefeito que determina uma coisa, que tromba com o que diz o governador, que tromba com o que diz o presidente da República, que tromba com o que diz o município ao lado. Então, é um conjunto de trombadas, de falta de articulação, de falta de entendimento, que para a população resulta num cansaço adicional, resulta num desgaste adicional. Todo mundo está em casa, que pode ficar em casa, mas mesmo quem não pode, intui, sabe que deveria ficar, mas não pode, precisa sair. Todo mundo sabe disso e todo mundo quer sair. Mas para essa segunda etapa, a insegurança é muito grande, porque, de novo, a gente volta ao mesmo lugar. O nosso grau de informação, o nosso grau de colheita de dados é muito precário.
Nós estamos num lugar de visão da realidade que não está muito diferente da visão que se tem em países paupérrimos da África. E precisava ser assim? Não precisava ser assim. Carlos Andreasa, hoje o papo foi bom, hein? Agitado, hein? Lacerda, eu não vou nem dizer sextou, porque hoje de manhã eu encerrei a minha programação, gravei o podcast com o Ivan Brandão, podcast Tem Método, e falei, Ivan, sextou, Ivan. Só que não. Vou relaxar. E aí o ministro cai, e aí não sei o que, tive que regravar. Então agora eu vou ser bastante modesto, esperando que de agora até a noite eu tenha tranquilidade, Isabelle Rangel, para me preparar para ver. Tenha fé, Andreasa, tenha fé. A live do molejão, que hoje tem, né? Não é sextou, é molejou. Molejou, Lacerda. Aquele abraço, Andreasa. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.